minha dizendo que não está achando, mas é só botar no Google, né? Viver de Cultura, no YouTube, né? No YouTube, Viver de Cultura consegue. Mas eu posso compartilhar aqui já. Eu vou compartilhar o link aqui no bate-papo e aí a pessoa pode clicar no link. Aí você pode enviar via WhatsApp, se você tiver aí, ok? Robson, você que produz o Festival dos Iemuns, o festival já está na sua 12ª, não é isso? Isso, vai para a 13ª. Só respondendo aqui a colega que quer entrar no papo. Só um instante aqui, você. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui, Robson, um teaser do Festival dos Iemuns, para que as pessoas tenham dimensão da grandeza desse festival que você coordena. Hoje você é o curador do festival, junto à frente da Associação Arte Jucá, aí, uma associação de cidade de Arneróis. Arneróis, para quem não conhece, uma cidade do interior do estado de Ceará, de 7 mil habitantes, né, Robson? Isso. E que produz um festival magnífico, né? Aqui na região dos Iemuns, é um festival internacional que reúne artistas de todo o mundo, as expressões de arte rua, circo e bonecos. A gente vai compartilhar aqui um teaser para que você tenha a dimensão, que você quer assistir, tenha a dimensão do que é o Festival dos Iemuns. Vamos lá, vamos acompanhar. O áudio tá saindo aí para ti, aqui não tá rolando, não. Tensa sobre esse evento na região. E acreditamos. O som tá saindo, Robson, hein? Tá cortando do teaser. Corta muito. Tá passando? A edição veio com a novidade que foi 3 mostras, 10 meses de programação. Nós tivemos espetáculos contínuos, a gente teve 10 oficinas, a gente teve 5 residências, sobretudo, acabaram costurando as principais mostras. Se há alguma coisa para festejar, é esse crescimento, é esse desdobramento para além do eventual. Eu acho a função das oficinas muito interessante, porque às vezes a gente só vê os espetáculos e esses jovens que estavam aqui com a gente, eles encheram a gente de vontade de fazer mais. É um trabalho mais humano. Somos humanos. Essa criançada é um desenvolvimento, né, da mente e mesmo as pessoas adultas. E realmente a gente abre mais a mente, né? Fica mais à vontade, se sente bem e faz bem a saúde também. Né? Muitos espectáculos todos juntos e ficamos uma semana compartilhando o viagem, as experiências, as apresentações. Eu gostaria de voltar sempre a um festival assim como o Inamus, que é feito com o coração. São umas coisas que a gente não vê mais, pessoas se reunindo para assistir
um evento na praça, né? E eu acho que o papel da FUNARTE é justamente isso, fomentar esse tipo de iniciativa, né? Uma forma de preservar e uma forma de divulgar essas ações culturais. Ele não se restringe a um evento, mas também é uma ação de economia da cultura muito forte, né? A moeda Jucá é um exemplo disso, né? Economia da cultura, mas também uma economia solidária, que é vital para o calendário cultural do Ceará, o calendário cultural do Nordeste, o calendário cultural do Brasil. Bacana demais, né, Robson? Quando a gente vê todo um trabalho impactante, a dimensão, você está à frente desse festival já há alguns anos, e partindo de uma cidade interiorana, né, uma cidade pequena, uma produção do festival tão importante, como é que você se vê, antes de a gente entrar aqui nos conceitos da Lei Emergencial de Cultura, como é fazer cultura, como é produzir cultura no interior, em especial cidades no interior do estado do Ceará, meu amigo? Olá, Bruno, boa noite a todos que estão aí acompanhando essa live, esse momento aqui. O Festival dos Inhamuns, ele vai para a sua 13ª edição, é um evento criado em 2005, são 15 anos já aí. Ele acontece, na verdade, em todas as cidades da região dos Inhamuns, nos seus melhores anos. Esse é o formato original, tem sede nas cidades de Arneróis e Itauá, e a cidade de Arneróis, por ser a sede da Arte UCA, de certa forma é a sede também, né, do festival. E você perguntava o que é fazer cultura, né, tão distante dos grandes centros. O Festival dos Inhamuns é uma mostra da potência que tem a cultura como um segmento da economia, inclusive, né? Porque movimenta, porque potencializa, e o Festival dos Inhamuns, ele talvez seja o melhor exemplar que nós temos, né, de uma geração que desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, vem produzindo muito, se conectou com outras histórias mundo afora, você é testemunha disso, né? O Bruno, aí para quem não sabe, hoje produz para o estado, para fora do estado, hoje está com um evento em Portugal, enfim, alguém aqui, né, de Itauá que olhou para fora, toda uma geração fez isso, a nossa geração fez isso, e a gente conseguiu consolidar um trabalho. Falta ainda que as gestões da região dos Inhamuns entendam, percebam cultura como algo catalisador, potencializador do desenvolvimento social. Então, tocado muito nessa tecla para chamar, para sensibilizar os gestores da nossa região que precisam olhar de um jeito mais atencioso, né? E de um jeito mais estratégico, né, para o segmento cultural. Então, o Festival dos Inhamuns talvez seja o nosso melhor demonstrativo, né, de toda essa potência que a cultura tem como empreendimento, né? Bacana, Robson. O Festival dos Inhamuns é uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer parte junto com vocês aí, e quem vem aqui à região dos Inhamuns, em especial em Itauá e Arneróis, fica maravilhado com o potencial aglutinador desse festival, de como a comunidade participa, e é isso que eu acho mais bacana, porque é um festival feito para a sociedade como um todo participa, nas diversas faixas etárias. Você vê famílias assistindo um espetáculo, saindo 1 hora, às vezes já vi saindo até 2 horas da manhã, andando pelas ruas, né, uma segurança, após assistir um espetáculo de bonecos, né, porque a programação é repleta de atrações, e muitas da programação acabavam muito tarde.
E era muito bacana ver as famílias, a juventude, enfim, as diversas idades cultivando, consumindo cultura, e cultura de qualidade, né? Aquela cultura bem elaborada, porque a cultura é muito complexo, mas essencialmente uma cultura bem elaborada, bem pensada, bem criada. E Robson, eu queria você também é professor, professor de história, é produtor, e como artista, como uma pessoa que vive da cultura, né? Tem na sua arte um meio também de desenvolver a economia, a sua e do seu espaço. Como você vê esse momento de pandemia? Como é que você vê as possibilidades de ações? Como você foi atingido? Como é que você se entende nesse momento? Bruno, existe um mundo antes da pandemia, existe esse momento agora, existe um mundo depois, são coisas distintas, né? Nós jamais voltaremos, muita coisa vai mudar e essa mudança vai ser permanente, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. É um momento angustiante para todo mundo, é um momento profissionalmente falando, de reinvenção para todo mundo. Eu, como professor, tivemos, né, que nos reinventar, todos os professores de forma geral, num tempo recorde. Teve um lado positivo, que às vezes aquela resistência por acomodação de entender as novas tecnologias acabava fazendo com que a gente adiasse esse aprendizado. E a gente teve que fazer isso em tempo recorde, no caso, a educação. E no segmento cultural, que é outra área nossa de atuação, eu atuo nessas duas frentes, em educação e na produção cultural, na mobilização cultural, sou artista também. Aí é que a gente teve que se reinventar. Nós, especificamente, eu vou falar enquanto grupo, enquanto associação, né, a Arte Jucá, enquanto grupo, eu estou à frente de 2 grupos de teatro, Jucá de Teatro de Arneróis e o Artes Cênicas aqui de Itauá, e a gente vai, um momento que a gente vai precisar, em algum momento, falar sobre isso. Estamos até atrasados, porque outros grupos, aliás, estão se mexendo, precisam fazer isso, porque dependem disso para sobreviver, e estão se reinventando, buscando uma conexão com esse universo aqui, com essas novas tecnologias. Nós aqui nos IAMUNS, os grupos, do ponto de vista da produção artística em si, vamos chegar a um momento que a gente vai ter também que discutir o uso dessas ferramentas. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, que é uma lei de assistência e não de fomento, mas já vai exigir na sua contrapartida que a gente, entre outros mecanismos, use esse canal aqui, né, para socializar as nossas produções. Então, talvez seja aí uma oportunidade também de reflexão, né? Porque é um momento, eu acho que eu traduziria dessa forma, é um momento tenso, mas de profunda reflexão. É um momento, assim, que a gente precisa absorver até a mudança, né, de sentido da cultura na vida das pessoas, o quanto é essencial, né? As pessoas, a maioria da população tem um pensamento de cultura só como a cereja do bolo, ou o bobo da corte, né, para alegar enfim, a gente precisa ter uma dimensão maior do impacto da cultura como processo transformador, como processo de geração de valor, geração de economia. E em falando de economia, a gente tem agora a Lei Aldir Blanc, né, que foi apresentada no Congresso Nacional, foi sancionada, foi aprovada, agora a gente está esperando como é que é o processo dos repasses, mas ela vem essencialmente para fazer um processo de auxílio emergencial a essa classe que foi afetada, a primeira, e que possivelmente vai ser a última a voltar aos campos de trabalho. Mas o mais incrível, Robson, é que esse momento, esse repasse da lei emergencial da Lei Aldir Blanc vai ser o maior repasse da cultura de todos os tempos. E o mais incrível, no momento em que a gente vive que a gente não tem um Ministério da Cultura, a gente não tem uma política cultural a nível federal, né? Se cria uma possibilidade de repasse de recursos democrático, né, para todos os municípios do Brasil. Inclusive, eu compreendo que a maioria dos municípios do Brasil nem está preparada para trabalhar esses recursos, vai ser um trabalho extremamente desafiador, mas eu acredito que vai ser uma oportunidade ímpar da classe cultural, dos produtores culturais, das associações, das empresas, implementar uma política
e voltada principalmente para os municípios de pequeno porte, para que esses municípios entendam o que é o dinheiro na mão do artista. Como é que você vê esse momento? Bruna, como você pontuou aí, é um movimento novo, né? A gente tem nesse atual governo, você tem uma desconstrução de todas as políticas culturais construídas ao longo de décadas, né? Houve isso com a desestruturação, com o fim do MINC, né? E o esvaziamento de outros setores, né? A Funarte, enfim, a gente tem um momento delicado, né? Mas a gente observou também um momento de protagonismo do Congresso Nacional em diversas outras pautas, né? E a Lei Aldir Blanc também é fruto desse protagonismo do Congresso. É claro, é uma política de governo, nós estamos numa república federativa. Então, isso passou pelas duas casas do Congresso, né, Senado e Câmara, teve a sanção do presidente. Então, isso é uma política de governo nesse momento. Mas é importante ressaltar esse protagonismo da Câmara, né? O projeto foi proposto lá, né? E foi sancionado. E o importante é que houve uma compreensão de todos os entes de que o segmento da cultura, que, como você disse, é o primeiro a parar, precisava também dessa assistência, e que essa assistência a esse segmento não se restringe a ele, porque, na verdade, esse dinheiro vai circular na economia. Quando nós falamos de 3 bilhões, e é importante lembrar, 3 bilhões não estão sendo tirados daqui para colocar ali, antes que se pegue aquele discurso sério, né? Estão deixando de investir, sei lá, em saúde e tal. Não. Cada segmento tem sua grana, seus fundos específicos. Os 3 bilhões já existiam, eram por lei da cultura, estavam lá, seriam, de qualquer forma, investidos na cultura. O que acontece é que elas saem desse fundo, vão a todos os entes federados, isso é que é o elemento novo, quer dizer, um volume de recursos que muitos municípios nunca viram, né, um repasse dessa natureza do governo federal para os municípios, e ele vem para, repito, não para fomentar a arte, né, para estimular a gente a fazer, mas para sustentar os fazedores, os trabalhadores da cultura. Então, isso foi um gesto importante, e agora nós temos um desafio enorme, que é, num curto espaço de tempo, fazer com que esse recurso chegue ao máximo de trabalhadores possível, né? É um tempo muito curto para elaborar uma estratégia, para alcançar esses trabalhadores, para conseguir, né, com muita responsabilidade, fazer esse recurso ser investido e fazer ele circular e ativar as economias locais. Então, é um momento muito novo, porque pede a colaboração de todos, né? É uma construção literalmente coletiva. Você fala, Robson, a lei não foi para o fomento, foi para um processo de emergência, foi para um processo realmente de atender uma classe que foi muito atingida. Porém, eu vejo que boa parte desse recurso vai realmente sim fomentar, porque muitos artistas que nunca tiveram acesso a recursos públicos, principalmente recursos do governo federal, vão ter a oportunidade de receber e vão poder fomentar a sua arte com esse recurso, coisas que não haviam, né? Eu estava numa reunião justamente discutindo, inclusive você estava nessa reunião também, e que foi um camarada técnico, não falou por maldade, mas ele fez uma observação lá na apresentação dele, na qual ele falava assim, municípios muito pobres vão ter acesso a recursos federais, né, e que nunca tinham tido esse acesso. Porém, o que há nesse município, que não é particularidade desse município, é a realidade de muitos municípios do Brasil, é que, às vezes, esse município tem um representante federal que consegue emenda parlamentar e fazem esses festejos com essas bandas com cachês quase milionários, né, mas na casa de 200, 300 mil reais, e que esses deputados destinavam emenda parlamentar para fazer um festejo em um determinado período do ano, e que, nesse caso desse município, que nessa reunião foi citado, no ano passado tinha investido 3 milhões de reais na cultura. Que aqui, falando do estado do Ceará, se ele tivesse investido e diversificado esse valor em cachês medianos entre 3, 4 mil reais, que vai ser a realidade de muitos editais de lei de emergencial da cultura, ele poderia virar a cidade capital da cultura do estado do Ceará, sendo uma cidade pequena.
Então, assim, é como você prioriza os investimentos, como você enxerga a cultura. Então, eu vejo que a lei emergencial da cultura vai trazer essa demanda de, vamos ver como é que é o dinheiro gastado na mão dos artistas. Lógico, esses recursos vêm com a demanda de urgência, né? De uma classe que está sendo afetada. Mas, assim, eu compreendo que vai ser também uma possibilidade de fomento, porque muito desses artistas, um violeiro que nunca recebeu, vai conseguir ter recurso para fazer uma apresentação de viola. Um escritor que nunca teve oportunidade pode ter acesso a um recurso ali que possa dar possibilidade de ele publicar algumas unidades do seu livro. Sim. Então, eu vejo também como uma possibilidade de fomento, sim. Não, claro. Quando eu digo que ele não é originalmente de fomento, ele não é pensado, ele é um auxílio emergencial, né, como o nome diz. Mas ele não vai impedir esse fomento, você tem toda razão. Até porque na própria lei ele abre para a possibilidade, ele diz isso, que as gestões, né, vão poder criar editais, né, vão poder criar prêmios, e isso não vai deixar de ser fomento, né? Aqui mesmo em Tauá, uma experiência muito bacana, uma experiência democrática muito bacana, mais na frente vai falar sobre isso, né, onde você tem uma representação muito forte da sociedade civil na constituição do comitê, porque recomenda-se aos municípios que sejam criados comitês para decidir junto com os gestores, né, como esse recurso deve ser aplicado, quais as estratégias. E aqui, por exemplo, no comitê já se verifica essa preocupação em relação à contrapartida, em relação ao fomento mesmo, no sentido de produzir-se um resultado, né? A gente entende que vai animar o segmento, que vai movimentar o segmento, né? Existem aqueles trabalhadores que estão na ativa sempre, existem aqueles trabalhadores que já estavam parados há algum tempo. Então, com certeza, isso não deixa de fomentar, ou seja, não deixa de viabilizar que mais produtos culturais sejam produzidos. O recurso, com certeza, vai fazer isso. Vai dar uma injeção de ânimo em várias produções, das quadrilhas juninas, ao teatro, a produção visual, a música, enfim, com certeza. Pois é, Robson. E, assim, hoje a gente vai... esse nosso bate-papo vai ser muito técnico, mas a gente vai abordar, eu quero aqui trazer aqui nessa conversa as possibilidades, né? As possibilidades de ideias, de projetos, porque aqui há dois desafios. O primeiro desafio é um desafio de gestão, porque boa parte dos municípios brasileiros não tem essa experiência, nunca desenvolveram um processo de seleção, nunca criaram um edital de projetos culturais, às vezes nem tem um quadro técnico com essa expertise, às vezes, vários vícios administrativos e políticos que a gente sabe que há na gestão cultural de todo o Brasil, mas isso vai forçar esse recurso nas secretarias de cultura ou nas pastas de secretarias, que às vezes muitos municípios nem secretaria de cultura tem um departamento, mas vai forçar uma lógica de gestão, vai forçar uma lógica de entendimento técnico para fazer a seleção desses projetos, né? E saber como repassa esses recursos para a classe artística e, consequentemente, como é que vai ser o recebimento de contrapartida da classe artística desse recurso, né? De como é que o município vai trabalhar a divulgação desses trabalhos. Então, assim, como você vê esse desafio, primeiramente, do ponto de vista dos municípios? Acho que travou um pouco aqui do Robson. Escutando, Robson? Olha, é um grande desafio, né? Mas às vezes parece que não funciona. Tá ouvindo? Estou escutando você. Estou escutando você. Estou ouvindo, está me ouvindo? Estou escutando você, pode falar. Não? Eu estou escutando, eu coloquei você na tela só para ver se melhora a internet aqui. Que às vezes pode dar... Eu estou ouvindo. Pode prosseguir. Estou te ouvindo. Não estou mais lhe vendo.
É porque eu deixei só a sua câmera por conta da internet, podia estar travando, Tá. eu liguei a minha aqui, por enquanto. Beleza. Então, eu dizia assim, é um grande desafio, um desafio enorme, mas talvez, como o processo tem que andar a toque de caixa, talvez a pressão acabe produzindo resultados, né? E vai produzir, não tenha dúvidas. É um setor muito articulado, o segmento cultural, mas nós temos municípios que não têm estrutura nenhuma, que não tem secretaria, que muitas vezes, quando tem secretaria, tem um secretário, mas não tem uma equipe, né? Não tem uma secretaria. A maioria dos municípios não tem um fundo municipal de cultura, não tem um plano municipal de cultura e nem tem um conselho municipal de cultura, né? São estruturas essenciais, a imensa maioria, né, não vai ter essa estrutura. Nossa região, por exemplo, nós temos Tauá com um conselho, precisa ser renovado. A discussão sobre o fundo lá atrás foi encabeçada, né? Não foi concluída, não chegou a ser implantado de fato, não há um plano ainda. Mas Tauá, pelo menos, está aproveitando essa discussão da Lei Aldir Blanc para já discutir também a implantação, né, do fundo, do plano e do conselho. Mas a maioria dos municípios estão do zero, da estaca zero. Então, é um movimento também de solidariedade, sabe, Bruno? De quem já está atento à discussão, participando do círculo de discussões, de tentar, de alguma forma, contribuir. E aí o cidadão é importante, os trabalhadores da cultura, a comunidade em geral é importante, porque é o seguinte, se o município, no tempo específico, não elaborar uma estratégia para o investimento disso, esse recurso volta para o Estado. E pode ter um cenário pior. Se não tiver fiscalização da comunidade, se não tiver fiscalização dos trabalhadores da cultura, nós podemos ter uma gestão aí, olhando para a nossa história, um tanto quanto equivocada, né, por parte de alguns gestores municipais. Então, tanto pode voltar, como pode ser mais gerida. Por isso que vou repetir de novo, talvez a experiência aqui em Tauá deveria ser compartilhada e ser modelo para o resto dos outros municípios, pelo menos até aqui. Nós estamos, né, começando a história dos trabalhos. E outros municípios estão trabalhando assim, a gente sabe disso, no sentido de abra a discussão para que haja contribuição da sociedade civil, as associações, as instituições, os trabalhadores, para que haja uma força-tarefa, no sentido de capacitar os municípios nesse tempo reduzido, de habilitar os municípios nesse tempo reduzido para receber o recurso e dar vazão a ele. Então, é um desafio enorme, né? A gente precisa da colaboração de todos. Eu tenho acompanhado, justamente, a gente tem acompanhado aqui a gestão municipal daqui da cidade, que a gente reside. O Robson, apesar de ter uma militância, mora em Tauá, porque também é professor. Eles têm falado muito aqui em Tauá, porque participa aqui, tem ações, né, Robson? Tem a escola de artes, que ele é diretor também aqui do município, e tem participado como técnico, como uma pessoa que entende desses processos de produção cultural, ajudado a construir a dinâmica mais interessante de seleção, de divulgação e de repasse desse recurso à classe cultural. Robson, e sobre como você vê os artistas participando desses processos, como você acha que os artistas vão apresentar suas propostas, compreendendo que a lei prevê que o recurso tem que ser aplicado de 3 formas. A primeira, que é o auxílio básico, né, nos mesmos moldes do outro auxílio que vem sendo implementado, 3 parcelas de R$600, é a primeira categoria de contemplação, auxílio básico. A segunda é o auxílio a espaços culturais que, por conta da pandemia, acabaram interrompendo suas atividades, enfim, tem suas demandas financeiras, e aí são repassos no valor de 3 a 10 mil reais em 3 parcelas. E a terceira categoria são seleções de projetos culturais a serem executados via internet ou posterior à pandemia, ou aquisições de produtos ou serviços a serem executados nesse período ou durante o próximo, pós-pandemia. Como você vê a participação da classe artística e das empresas culturais nesse processo? Você está me ouvindo, Bruno? A minha câmera sumiu aqui. É porque você deve ter apertado. Agora voltou. Voltou e caiu de novo, Robson. Voltou aí? Agora voltou. Vai voltando e saindo. E agora? Vamos ver se clica de novo aí. Está aparecendo para mim, mas o importante é para a audiência. Exatamente. Pode falar aqui. Tá, não apareceu?
Não apareceu. Mas Você está me vendo? O áudio está ok. Não estou lhe vendo, mas eu estou então... escutando você. Você vai tentando aí, vai falando. Eu acho que não vai estar aparecendo alguma coisa aqui. Em inglês, eu acho que não vai mais, mas tudo bem, a voz fica aqui. Bruno, como você pontuou muito bem as 3 categorias, uma delas, né, a cargo do Estado, a questão do auxílio, nos mesmos moldes do que já existe, vai ser uma responsabilidade do Estado, né, do governo do Estado, e os municípios vão ficar aí com as categorias 2 e 3, né? Tá me ouvindo? Estou escutando, pode falar. Tá me ouvindo? Estou escutando, pode falar. Porque deu uma mudada aqui também. Perfeitamente, é porque eu estou... Os municípios vão ficar com a categoria 2 e 3, né, espaços e o financiamento, como você disse, é espaços e instituições, e o outro é para grupos, coletivos, artistas, através de editais, prêmios e etc. E aí vamos focar, né, nessas 2 categorias no que se refere aos municípios, né, já que a ideia é, sobretudo, né, dar uma orientação inicial aí. É claro que você, como artista, pode concorrer não só via município, né? Por exemplo, via Estado, você pode concorrer tanto ao auxílio, como pode concorrer aos editais do Estado, né? Mas, em relação aos municípios, são essas 2 categorias. E o que é importante que cada município já corra para fazer é montar seus comitês. Cada município elabore seu decreto, monte seus comitês, e aí é prerrogativa do gestor como esse comitê vai ser montado. Ele não tem a obrigação de ter uma participação equânime, equilibrada da sociedade civil. É o que recomenda-se o bom senso democrático, mas cada gestor vai compor ali como lhe convier. E uma vez composto esse comitê, aí é preciso começar os trabalhos, né? A gente pode ir socializando a nossa experiência, né, Bruna? Que, por exemplo, aqui em Tauá decidiu-se, entre outras coisas, abrir um espaço que vai servir de informação e orientação, né? Que vai funcionar lá no Cine Teatro, para que as pessoas possam ligar, mandar e-mails, ir pessoalmente. O espaço vai estar auxiliando as pessoas se cadastrarem no mapa, porque aí nós tocamos num ponto importante. Você, artista, você, trabalhador da cultura, e o nome trabalhador da cultura é bem vasto, do ator ao músico, ao técnico que trabalha na banda, ao artesão, né, ao rabequeiro, enfim, muita gente, ao fotógrafo, vá fazendo o seu cadastro no mapa cultural do Estado. Só pode concorrer ao benefício se você, enquanto artista ou enquanto grupo, se você fizer parte de algum grupo, estiver inscrito num cadastro municipal, estadual ou federal. E aqui no Ceará, nós temos o Mapa Cultural do Ceará, que é uma espécie de Facebook, de rede social, onde você pode ter o seu perfil com o seu pequeno currículo, com fotos que comprovem os 2 anos necessários de atividade. Se adiantem, trabalhadores. Aqui em Tauá, a ideia também é auxiliá-los, orientá-los para quem tiver dúvida, mas vocês não podem esperar essa orientação, sobretudo nos demais municípios, já vá se adiantando. Então, eu diria que... O primeiro passo, eu penso que, pelo menos, inicialmente, vou começar a reunir informações, fotografias, matéria de jornal, ou até mesmo declarações de espaço onde você apresentou, que comprovem aí que você já executa atividades há mais de 24 meses, ou seja, 2 anos. Porque isso a lei federal é bem clara, e aí os municípios e o Estado vão ter que seguir. Esse é um parâmetro, a letra que chama letra da lei, não pode fugir isso. Então, se você quer ser contemplado, tem que provar. Uma coisa importante, você falou que aqui no município que a gente está participando do processo de construção dessa lei, aqui da implementação dessa lei, é esse espaço físico, né? Lógico, com todos os cuidados, pelo período que exige, né, de proteção, usar a máscara, manter distanciamento, usar álcool gel, enfim, todos os procedimentos que são necessários para a questão da saúde pública. É que deve haver esse espaço para artistas que não têm esse costume, né, de usar a internet, porque não é que querendo ou não, é porque esse processo vai ser todo online, porque também está na lei, processo de inscrição, mapeamento, cadastro, todo vai ser online. Então, se você não tem, às vezes a pessoa não tem um computador, questão da universalização. Você não tem um computador, você não tem acesso à internet, então tem que ter a gente aqui orientou, né, o município o secretário de Cultura aqui, que é o Radi Rocha, uma grande figura, um grande líder cultural aqui da região dos Inhamuns,
está trabalhando conjuntamente com a gente, construindo essa ideia. Vai ter um espaço onde você pode ter orientações, fazer o cadastro, uma pessoa que vai auxiliar você a fazer o seu mapeamento e a inclusão de todos esses dados dentro da plataforma digital. Então é importante que busquem informações, fiquem atentos aí nos seus municípios, as informações, ou vão até, se possível, até muitas secretarias de cultura do Brasil que tem sites, né? Ou manda um WhatsApp, enfim, hoje a tecnologia está tá muito diversa e para você ir atrás da informação, e uma coisa é certa, todo município vai receber. Se o município não aplicar os recursos voltam, né? Então, aqui, o que é que a gente está fazendo? Reunir todos os esforços possíveis para que a gente não devolva R$1. Todo o dinheiro seja aplicado aqui, né? Agora, outra coisa que, assim, a gente está trabalhando, principalmente aqui no município, a lógica da implementação dos recursos que diz respeito aos recursos do município, né? Ao que o município vai receber, vai ter que aplicar. Mas o Estado recebeu a mesma quantidade a nível proporcional, ou seja, dos 3 bilhões, 1 bilhão foi para os estados e 1 bilhão foi para os municípios, né? Então o Estado tem na mesma proporção a metade do valor daqui, de todos os municípios juntos. Então, assim, a gente está querendo entender como é que o Estado vai fazer seu processo de repasse do recurso que cabe aqui. A gente entende que se nós temos aqui R$500 mil a ser implementados na cultura com os recursos do município, que o Estado faça um repasse na mesma proporção, que ele selecione propostas com essa mesma demanda de valor a ser selecionado. O Robson parece que caiu aqui, vou mandar aqui um link de novo aqui para ele. Só um instante aqui, porque tem que mandar um link via o WhatsApp, senão acho que a internet dele caiu aqui. Só um instante aqui. E aí, como eu vi falando aqui a vocês, enquanto o Robson estabelece aqui o sinal dele aqui, que acabou caindo aqui, vou mandar aqui um link para ele retornar, é que o mais importante agora, nesse primeiro momento, até mesmo para ganhar tempo, porque os recursos da Lei Emergencial da Cultura estão previstos, se tudo ocorrer bem, não tiver nenhum problema, esses recursos estão previstos para já entrarem nos cofres dos municípios e dos governos do Estado agora na primeira quinzena de agosto. Então, para você ganhar tempo, é importante que você comece a organizar material que comprove a sua atividade cultural, porque um dos requisitos da lei é que você comprove a sua atividade, que você reúna o máximo de informação possível, porque como os recursos são recursos ilimitados, os recursos têm fim. Vai que tem uma demanda maior do que o recurso, do valor do recurso. Então vão ser selecionados, né, as melhores propostas ou os espaços que mais necessitam ou que comprovem a sua atuação. Porque tudo isso a seleção vai ocorrer por meio de comprovação. Mandando aqui o link para o Robson para retornar. Deixa eu ver aqui se ele retorna. Deixa eu ver que o Robson aqui voltou. Robson, está me escutando? Agora está ok. Estou te escutando. Está me ouvindo? Estou te escutando sim. Você tá escutando direitinho. Caiu de novo aqui o Robson. Está me ouvindo? Ok, estou escutando. Pronto.
Viu, Robson? Enquanto eu estava tentando retornar para você, eu estava salientando essa questão de ir se organizando, buscando reunir portfólio, informações, declarações que possam garantir essa comprovação da execução artística e cultural, né, para que você possa ser contemplado, porque, assim, os recursos acabam, né, assim, vai que haja uma demanda maior de artistas, maior do que os recursos. Então, infelizmente, vai ter que ter um processo de seleção. Os espaços que melhores comprovarem sua atividade ou sua capacidade técnica que vão receber os recursos. Então, a importância de você organizar bem as suas informações para, no momento de cadastrar ou organizar sua proposta, você poder estar sendo contemplado com os recursos da Lei Emergencial da Cultura. Escutando, Robson? Você me escutou? Opa, você me escutou? Eu estou escutando você. Pronto, não, agora eu não escutei, escutando agora. Pronto, a gente falava sobre a questão da organização, né? Isso mesmo, Bruno. Eu acho que é importante aí organizar esse material, porque por lei você precisa, para concorrer, comprovar os 2 anos, né? E aí é quando eu falava, por exemplo, de que está lá com a iniciativa de criar essa central de informações. É claro, o processo é o máximo possível à distância. É porque para conseguir chegar a imagine, um rabequeiro lá da zona rural, né, que nem está paga a situação, que a ideia é fazer a informação chegar até ele. E ele vai precisar de orientação, porque não adianta ele saber se ele não tiver como se inscrever no mapa. E que para nós é simples. Né? Para a maioria de nós vai ser simples escrever, é como criar um Facebook, um Instagram. Mas para muita gente isso ainda é um tabu. Né? E aí tem que estar nesse cadastro, não tem como fugir dele. Né? E, então, as estratégias que o município, individualmente, o que nós recomendamos é que o que o Bruno acabou de dizer, vão aí organizando seus materiais, fotos, que comprove que você tem 2 anos de atividade no segmento que você pretende concorrer, né? E aos comitês que serão formados, é importante que a gente já vá pensando nessas estratégias de chegar a cada um deles, né? De chegar a essas... Acho que o primeiro momento é mapear, encontrar esses trabalhadores, cadastrá-los, e aí é o desafio do mapa, para que todos estejam aptos a concorrer, a serem contemplados pela lei. Aqui, em particular, no município de Itauá, a gente até participou de uma discussão hoje, aqui o recurso está na ordem de 433 mil que serão aplicados aqui. Então, a sugestão dentro do comitê que foi criado é que esses recursos sejam divididos em 50% para contemplar espaços que foram diretamente afetados com a pandemia e 50% para a seleção de projetos a serem executados via internet ou aquisições futuras. E aí também inclui processo de serviços, né? Serviços técnicos, serviços de cenografia, tudo que se envolva, que esteja no processo do trabalhador da cultura. Então, muitas ideias de projetos você pode apresentar. Tem uma dúvida muito interessante, viu, Robson, da classe artística, que tipo de projeto eu posso apresentar. Olha, todo projeto cultural que você entende como ação cultural pode ser contemplada. Você vai da sua criatividade. Vou dar um exemplo aqui. Você pode criar um vídeo tutorial ensinando como fazer crochê. Isso é uma ação cultural de um artista artesão. Você que é técnico, porque para a gente não ficar, muitas vezes, a gente fica muito atrelado também só aos artistas, enquanto trabalho artístico, né? Mas também tem os técnicos da cultura e que são contemplados pela lei. Então, se você é um técnico de som, se você é um técnico de iluminação, você pode fazer um vídeo tutorial ensinando qual é a melhor maneira de montar um sistema de luz, ou como recuperar um equipamento, enfim. Você que entende melhor da sua área, você vai poder apresentar uma proposta que você possa apresentar via internet ou que você possa oferecer um serviço pós-pandemia. Como assim, Bruno? Vou dizer que eu faço esse serviço aqui, eu sou especialista em cenografia e eu estou fazendo um projeto para aquisição do meu serviço pós-pandemia. Então, o município fica ali na cartela dele daquele serviço, quando precisar vir um espetáculo que seja de fomento do município, ele já tem um serviço ali de um técnico que ele não vai precisar pagar, porque ele já foi contemplado
via Lei Emergencial da Cultura. Então, são as aquisições futuras. O município tem uma aquisição antecipada e você já vende para seu serviço para ser executado futuramente. Ou se você é um escritor, ou se você é um artesão que tem produto, você pode vender seu livro, pode vender sua peça de artesanato para o município. Robson está tendo problema com a internet, está caindo, mas ele está escutando. Eu estou escutando, estou aqui. Minha voz está aqui. A sua voz está aqui, a sua fotografia está aqui também na tela. E aí é isso, né, Robson? Tem muito... Ontem um profissional que trabalha como hold, né? Levando caixa de som e tudo. Ele disse, olha, eu já estou trabalhando nessa live hoje aqui, da transmissão, mas eu fui muito afetado, porque não tem mais atividade, né? Aí falei, você pode propor um projeto. Você pode, se você não recebe o auxílio emergencial, né, nos outros moldes, você pode propor uma ação para receber o auxílio básico emergencial, que são 3 parcelas de 600. Se você já recebe, você pode participar na terceira categoria, que são seleções de aquisições de serviços, produto, ou de projeto cultural. Se você, como eu falei, faz uma live dizendo como é que mexe no som, como é que conserta um equipamento, isso já é uma ação cultural. Deixa eu ver se o Robson... Me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? É porque você está caindo. A imagem acho que não rola mais, não sei. Mas o áudio está aí, né? Então vamos lá. Não, Bruno, isso. Tem muitas dúvidas sobre quem é o trabalhador da cultura, né? Quem é esse trabalhador da cultura? E você tocou um ponto importante. Não é só o artista, né? Tem toda uma gama de trabalhadores do setor. Como eu disse, o artesão é um trabalhador da cultura, o técnico de som, de luz, de estrutura é um trabalhador da cultura, o fotógrafo, né, aquele cara que tem um espaço cultural, o cara que tem um ateliê de artes plásticas, são trabalhadores da cultura. E eu diria, Bruno, que é importante ler a lei. Gente, 3, 4 paginazinhas. Uma busca rápida no Google, vocês encontram a lei, leem, porque lá vai estar... Aí você se inteira por você mesmo. E aí vai só tirando, obviamente, as dúvidas. E há várias centrais para você tirar a dúvida, né? A Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, tem sido uma das principais instituições tirando essas dúvidas. O site da Secult tira um bocado delas. Nós aqui, por exemplo, estamos à disposição. Em nossas redes sociais, o Bruno, eu, outras pessoas, você pode ir lá, pode nos perguntar quem vai tirando essa dúvida, mas comecem lendo a lei. Lá, inclusive, tem uma lista de afazeres, de segmentos, de profissões, para que você entenda melhor. Então, acho que um dos passos importantes, Bruno, era isso. Cada um lê a lei e se inteirar dela. Robson, a gente já está chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, né? A gente teve alguns problemas técnicos, mas isso é da internet mesmo. E esse também foi o primeiro momento de testar até mesmo a ferramenta, para ver como é que funciona. Enfim, né? Em tempos de pandemia também, que onde todo mundo está usando a internet, principalmente nesse horário, não? A internet está muito... O pessoal está competindo pela banda. Esse horário da noite é complicado. Esse é o horário. Mas, enfim, é um primeiro momento que a gente está fazendo aqui, e a ideia aqui do canal Viver de Cultura, e está feito o convite, a gente vai criar um curso online, certo? De elaboração de projetos para essa demanda da Lei Emergencial de Cultura. A gente quer difundir esse curso para todo o Brasil, porque também a gente acredita que é um ótimo momento para quem trabalha com produção cultural ajudar os artistas, porque tem artista que é resistente, Robson, né, a fazer seu projeto, prefere entregar. Isso eu vi muito em São Paulo, quando eu fiz uns trabalhos em São Paulo. Os artistas não querem saber, tem muito artista que não quer fazer projeto, quer cuidar só da arte. É até interessante, porque você abre ali mais um espaço, um posto de trabalho, que é um produtor cultural que vai cuidar do seu projeto, da sua metodologia, das suas prestações de conta, da sua parte de mídia, enfim, toda a área que um produtor cultural pode atuar. E a gente vai, como esse processo da lei emergencial é um processo simplificado, a gente compreende que é uma ótima oportunidade para você que quer iniciar a trabalhar com produção cultural, ou você que já trabalha com produção cultural, a perceber quais são as ferramentas
criar uma cartela de clientes que você consiga realmente dar conta daquele serviço, ajudar esse artista, esse seu espaço cultural que vá atrás do seu serviço e, consequentemente, ser remunerado pelo seu trabalho. Então, a gente compreende que é uma ótima oportunidade para quem trabalha com produção cultural, ou você que é artista e é produtor, quer ajudar outros artistas, alguns amigos que querem fazer projetos, você traga essa demanda para você e trabalhe, né? Uma ótima oportunidade de começar a fazer projetos e ter uma cartela também de atividades culturais, de ações, né? Para ter isso como currículo de produção cultural, como ações produzidas. O que é que você acha, Robson? Tá me ouvindo, Bruno? Agora tá até aparecendo aí. Então, ficou a foto aí fixa. Não, Bruno, é isso mesmo. Eu queria terminar dizendo que nós estamos à disposição para esclarecimentos, para tirar dúvidas, para dar orientações. A gente tem estudado muito a lei, né? A ideia é que a gente consiga, isso falo enquanto Tauá, porque estamos no comitê, mas isso também serve a toda a região, né? Em especial Arneróis, que é a minha cidade de origem, é a sede da Associação Arte Jucá. Lá nós não estamos diretamente no comitê, embora ele estava sendo criado, ainda não sabemos como vai ficar, mas estamos, independente de estar no comitê ou não, à disposição para colaborar. Arneróis, Tauá e qualquer cidade da região dos Inhamuns pode entrar em contato para que a gente, enfim, tire dúvidas, dê orientações. É muito importante que vocês, como dissemos, se informem, comece essa informação lendo a lei, certo? Para já estar por dentro dela. E eu queria pedir aqui a colaboração da comunidade. Como eu disse num outro vídeo anterior, não é só o artista que é beneficiado com isso. Quando se soma 5 cidades da região dos Inhamuns, nós estamos falando de mais de R$1 milhão circulando em nossa economia, porque o artista contemplado vai pagar contas, vai investir, vai gastar e vai circular esse recurso aqui. Segmentos como o comércio, por exemplo, vão ser beneficiados diretamente com essa circulação. Então é importante que a comunidade diga, estamos de olho, gestor, queremos que esse dinheiro não volte nem uma gota, porque ele precisa circular aqui. Então é um comprometimento de todos, não é isso, Bruno? Quero agradecer aí ao seu convite, né, aqui para o Papo Cult. Estamos à disposição para mais esclarecimentos em nossas redes sociais. Valeu, Robson. Esse foi o Papo Cult de hoje. É o papo inicial, a inauguração desse modelo de comunicação, que a gente quer trazer informações, instruções, ferramentas e dicas para que você desenvolva a sua atividade cultural, enfim, desenvolvendo aí todos os aspectos da nossa atividade, da nossa missão, né, enquanto artista, enquanto profissionais da cultura. E é isso, Robson. Até o próximo papo aí. E a gente já convido você para um próximo momento, para a gente voltar de novo a falar sobre um processo mais técnico, certo? Certo. Apresentando aqui um slide, assim. Esse primeiro bate-papo aqui foi só para a gente falar das possibilidades, né, e de todo o universo que a Lei Emergencial de Cultura traz para a gente. Ok, Bruno, um abraço forte, abraço a todos aí, estamos à disposição para vários outros papos. Abraço, gente. Abraço. Você que nos acompanha até agora aqui, um forte abraço. Eu agradeço a audiência de vocês. Forte abraço.